E aí galerinha, beleza? Tudo bom? Pessoas, hoje nós iremos dar continuidade ao estudo do livro de Gênesis. Estamos ainda no capítulo 29. Nos últimos vídeos eu estudei com vocês a primeira parte do capítulo 29, que foi do versículo 1 até o versículo 15, e hoje nós iremos dar sequência a partir do versículo 16. No primeiro momento do capítulo 29, a gente viu ali Jacó, ele encontrando-se com Raquel. A gente estudou um pouquinho qual que é o significado do poço, por que existia uma pedra nesse poço. E conseguimos ver também o momento em que Jacó ele se encontra com seu tio Labão. E hoje, como eu falei para vocês, nós iremos dar sequência. Iremos falar especificamente do momento em que Jacó ele vai trabalhar por sua futura esposa, que seria Raquel, e ele vai ser enganado por seu tio Labão e vai receber Lia. Em relação a esse texto, pessoas, existe alguns equívocos, algumas interpretações equivocadas. A ideia de que Jacó ele trabalhou 14 anos para, após 14 anos, ele receber Raquel como esposa. Esse é um entendimento equivocado, e ao longo do vídeo você vai ver isso. Como eu sempre faço, ao final nós iremos extrair algumas lições do texto, e adiantando para vocês, o foco aqui, pelo menos em relação a essa parte da Bíblia, é no amor, principalmente no amor que Jacó ele sentia por Raquel. E a gente vai ver também qual que deveria ser a atitude de Lia, porque Lia fica em segundo plano. A Bíblia, no texto sagrado, vai deixar claro que Jacó amava Raquel, então ele tinha uma afago, uma preferência por Raquel, e Lia se contentou em ser a segunda esposa, vamos colocar dessa forma. Seguindo o conselho do nosso colega, eu irei comentar versículo por versículo. E aí, a partir do capítulo 30, caso vocês não gostem desse formato de vídeo, a gente volta para o formato anterior, comentando por partes. Então, pessoas, entrando de fato na narrativa, a partir do versículo 16 do capítulo 29 de Gênesis, nós iremos ter no versículo 16 Moisés ele trazendo algumas características das filhas de Labão, que são aí primas de Jacó. O versículo 16 ele vai dizer que Lia ela era a filha mais velha, Raquel a mais nova. O 17 vai trazer ali algumas qualidades, vai dizer que Lia ela tinha olhos meigos, mas Raquel era muito atraente. Nesses dois versículos aqui, nós temos primeiro as qualidades em relação a essas filhas. Raquel, com certeza, pela narrativa bíblica, ela despertava muitos olhares, era uma mulher muito cobiçada. Só que Raquel ela não poderia casar-se primeiro, até porque, mesmo como vocês conhecem a história, era um costume que a filha mais velha se casasse antes da mais nova. Um dos motivos pelo qual possivelmente Raquel estava solteira é porque ela dependia de que primeiro a sua irmã casasse para depois ela se casar. Mas Lia, a gente entende, e até algumas interpretações de estudiosos da Bíblia, que ela não era muito atraente fisicamente. A única qualidade que ela tinha era olhos meigos ou olhos bonitos. Então essa aqui, de certa forma, é uma introdução que Moisés faz, trazendo aí alguns adjetivos das filhas de Labão. O versículo 18, ele vai dizer que Jacó, ele gostava muito de Raquel, e aí ele fala que vai trabalhar 7 anos por ela. Lembra que no vídeo anterior, ou antes, ali no versículo 14 e no versículo 15, Labão ele vai chamar Jacó e ele vai dizer o seguinte: olha, Jacó, não é só porque você é meu parente que você vai trabalhar de graça para mim.
você é meu sobrinho, mas eu quero te pagar um salário. E aí nesse momento aqui, Jacó ele vai dizer, olha, eu vou trabalhar para você, mas em troca de um salário, ou ao invés de um salário, eu quero a sua filha, a Raquel. O interessante, pessoas, é que Labão ele vai concordar, ele vai dizer que sim, que ele vai entregar Raquel para Jacó, só que Labão ele já sabia que o costume era a filha mais velha casar primeiro. A gente percebe aqui desde o início, só para vocês entenderem, a gente tem aqui um contrato, a gente tem um acordo sendo firmado entre Labão e o seu sobrinho Jacó, e desde o início a gente percebe a má intenção, a gente percebe Labão agindo de má fé. Por quê? Labão ele deveria falar, olha, Jacó, primeiro a filha mais velha deve se casar para depois a filha mais nova. Só que ele não faz isso, ele vai omitir esse costume. Lá na frente, após enganar Jacó, aí sim ele vai revelar esse fato ou esse costume que existia ali dentro da sua tribo ou da região de Padã Arã. O versículo, pessoas 19, vai dizer que Labão, ele responde, vai ser melhor eu dar minha filha a você do que eu dar a algum outro homem. Lógico que Labão, ele sabia que Jacó era muito rico, o pai dele, Isaac, era um homem que tinha muitas posses, tinha um clã muito grande, e Labão ele tinha isso em mente. Então era muito melhor Labão dar a sua filha ao seu sobrinho, que era um homem que herdaria uma fortuna muito grande, do que dar a outra pessoa. Existe também aí, de certa forma, essa ideia por trás de Labão. E eu afirmo isso porque Labão, ele era, desde o início aqui, quem acompanha os vídeos sabe, que Labão era um homem muito egoísta, ele era um homem que visava muito os bens materiais, tanto que a gente percebe aqui que em relação a Labão, ele não tinha nenhum tipo de caráter, ele enganou seu próprio sobrinho. Um outro fato interessante é que assim como Jacó enganou seu pai, agora ele estava colhendo, ou a vida estava devolvendo de alguma forma para ele essa mesma atitude. Ele também seria enganado, só que agora pelo seu tio. Isso é interessante, né? Aquilo que a gente faz aqui, aquilo que a gente semeia, de alguma forma a gente acaba colhendo. Isso é um ditado popular, mas é de fato uma verdade. E a gente percebe isso aqui nas letras ou nas linhas da Bíblia. Em relação ao versículo 20, então o versículo 20 vai dizer que Jacó ele trabalhou 7 anos por Raquel, e esses anos lhe pareceram que passaram rápido, porque ele amava muito Raquel. Pessoas, é interessante falar aqui para vocês que durante esse período em que Jacó ele trabalhou, durante esses 7 anos, a gente precisa entender que ele trabalhou como pastor ali de ovelhas e exercia também algumas outras atividades para o seu tio, recebia o mantimento ou o alimento, só que ele mantinha um contato com Raquel. Lembra que Raquel está morando, não diria na mesma tenda, porque não tem como isso acontecer, mas eles pertenciam nesse momento ao mesmo clã, à mesma tribo. Então Jacó ele conversava muito com Raquel, ele cortejava Raquel. Então nós estamos falando de uma relação onde não existia um contato mais íntimo, mas existia algum tipo de contato, e isso se deu durante um período de 7 anos. Isso foi o que fez também com que Jacó ele continuasse firme com o seu propósito. E aí a Bíblia vai dizer no versículo 20 que esses anos, eles para Jacó pareciam ter passado muito rápido, até porque mesmo ele estava próximo à mulher que ele amava, E aí no versículo, pessoas 21, vai dizer que Jacó, ele, após trabalhar esse período de 7 anos, ele vai chamar o seu tio Labão e vai dizer que ele cumpriu a parte dele no acordo, e dessa forma o seu tio deveria entregar o seu prêmio ou a sua esposa. O que eu acho interessante é que quando a gente lê
o texto de uma forma superficial, dá a entender que o objeto do contrato, desse acordo, era uma pessoa, no nosso caso aqui, a Raquel, e a gente pode ter a falsa impressão de que as mulheres eram tratadas como coisas ou como objetos. Só que a interpretação ela não é essa. Por que eu falo isso? Lembra que quando Rebeca ela foi entregue a Isaac, antes Labão chamou a sua irmã. A gente está falando aqui agora da mãe de Jacó, Rebeca. Lembra que Labão chama ela e fala, olha, vamos ouvir a moça, vamos ouvir o que ela tem a dizer. E aí ele chama Rebeca, sua irmã, e pergunta se ela queria ir como servo de Abraão e se ela queria casar-se com Isaac. E Rebeca concorda. Nesse caso aqui, gente, nós estamos falando também de Labão, só que agora, ao invés de Labão entregar a sua irmã, ele está entregando uma filha sua, e antes de firmar esse acordo com Jacó, a gente tem, através da leitura dos textos bíblicos e até mesmo dos costumes que existiam dentro do clã ali de Labão, que que Raquel ela foi ouvida. Antes Raquel foi ouvida se realmente ela queria se casar com Jacó, e com certeza ela concordou porque ela gostava e tinha algum sentimento por ele. Então, só frisando, por mais que exista aqui esse texto, Jacó ele reclamando o seu prêmio ou a sua esposa, a gente precisa entender que era um costume da tribo de Labão ouvir as mulheres. As mulheres elas tinham voz, tá? Elas optavam, assim como Labão deu esse direito à sua irmã, ele deu também esse direito aqui à sua filha. Eu estou falando isso porque tem um pessoal que é muito ignorante e fala que as mulheres eram tratadas como coisas, etc. Mas a gente precisa entender que as mulheres, principalmente as mulheres que a narrativa bíblica traz, elas tinham um papel ativo, tanto que a gente vê que a própria Raquel ela era pastora de ovelha e exercia uma atividade que aparentemente, para a época e para a localidade ali, eu falo da região da Mesopotâmia, era uma atividade típica de homens. Mas dentro desse clã aqui, e também dentro do clã do próprio Abraão, do Isaac, do Jacó, as mulheres tinham um papel mais ativo. Até porque mesmo a construção ou as mudanças que foram feitas em relação aos costumes foram mudanças a longo prazo, beleza? Então, o versículo 22, vamos para o versículo 22, ele vai dizer que Labão ele reúne todo o povo daquele lugar e aí ele dá uma festa. Essa expressão aqui, quando Moisés diz que ele reuniu todo o povo daquele local, nós estamos falando de um homem que era extremamente rico, que era Labão. Labão era conhecido e ele reúne vamos entender, a população ou as pessoas que moravam em Padã Arã. Então a gente tinha ali autoridades, né? E aí é dado uma festa, é dado um banquete que se estenderia por alguns dias e as pessoas se fizeram presentes ali. Tanto que o versículo 22 ele vai deixar claro, né, que Labão reuniu todos os homens daquele lugar. Que lugar era esse? Padã Arã, que era justamente a região onde Jacó ele estava habitando e era a região que Labão morava. O versículo 23 vai dizer, né, que quando chega a noite, Labão, ao invés de entregar a sua filha Raquel, ele vai entregar a Lia, e aí a gente entende que esse era o costume da época, junto com a sua filha Lia. O versículo 24 vai dizer que Labão entrega a Zilpa, né, que era a escrava dela. É interessante mostrar aqui para vocês, pessoas, em relação ao versículo 24, quando Moisés ele deixa isso aqui claro, que junto com Lia foi lhe dado uma serva. Moisés ele está dizendo nas entrelinhas que Lia era uma mulher abastarda, ou ela vinha de uma família extremamente próspera e rica. Por quê? Somente as mulheres ricas ou prósperas que vinham de uma família muito próspera, elas recebiam escravos ou escravas, melhor dizendo,
quando se casavam. As outras mulheres não recebiam. E aí Moisés deixa isso bastante claro aqui no versículo 24. E aí o versículo 25, né, nós estamos chegando aí ao final, vai dizer que quando chega de manhã, que Jacó ele acorda, ele percebe que ao invés de Raquel, lhe foi entregue a filha mais velha, Lia. Talvez você se pergunte assim, mas como que Jacó ele não percebeu? Né? Porque Jacó, ele, durante esse período aí de 7 anos, ele desenvolveu uma relação com Raquel, e aí a gente pode entender que ele conversava com Raquel em alguns momentos, quando ele estava cuidando dos rebanhos do seu tio Labão. Raquel com certeza foi até ele, ou talvez levar algum alimento, ou simplesmente para vê-lo, para olhá-lo, né? Porque ela amava ele também. Com certeza os dois durante esse período almoçou junto, conversaram. Era para Jacó conhecer a fisionomia, o físico, até a voz de Raquel. Mas por que ele só percebe no outro dia? A gente precisa entender que foi dada uma festa. Essa festa, pessoas, acontecia durante um período muito longo. Nesse primeiro momento aqui, que era o primeiro dia, as pessoas bebiam vinho. Com certeza Jacó bebeu vinho. E à noite, além de estar embriagado, nós estamos falando de uma tenda onde não existia iluminação. A mulher, só para você ter uma ideia, como que acontecia ali de certa forma o casamento, o noivo, vamos colocar dessa forma, ele ia para a sua tenda e a mulher era levada até a tenda, só que era levada com o véu, ela estava coberta. E aí sim, após entrar na tenda, o noivo tinha relações com ela ou coabitava com ela. E nós estamos falando de um momento onde Jacó, ele com certeza bebeu um pouco de vinho, ele deve ter se embriagado, estava escuro, e aí ele se deitou com ela. Provavelmente Lia não deve ter falado nada em relação a isso, e a gente percebe que além do engano causado por Labão, Lia e Raquel elas participaram, de alguma forma elas concordaram. Lia com certeza gostou de participar desse engano, mas Raquel provavelmente não. E aí o versículo 25, né, pessoas, vai dizer que ele reclama, Jacó ele vai reclamar com seu tio, e aí o seu tio fala que esse era o costume daquela região, isso no versículo 26. Foi como eu disse para vocês, Labão ele poderia desde o início ter chegado para Jacó e falado: olha, primeiro você vai se casar com Lia, depois você se casa com a sua prima Raquel, porque é o costume da nossa época. E com certeza Jacó teria concordado, porque o amor que Jacó tinha por sua prima Raquel era muito grande. Só que a questão aqui, e o que a gente percebe é que Labão agiu desde o início de má fé. E aí Labão vai dizer isso no versículo 27, que era para Jacó esperar passar aquela semana, que era a semana de Lia, e após isso ele lhe entregaria a sua filha Raquel. E aí Jacó concorda, passa uma semana, que é a semana de núpcia, e após essa semana Labão vai entregar também a sua filha Raquel. O interessante aqui, galera, é que assim, algumas pessoas falam: nossa, Jacó ele trabalhou aí durante um período de 7 anos, aí recebeu Lia, trabalhou mais 7 anos, e depois ele recebeu a Raquel. Mas o texto vai deixar claro que Jacó ele se casa com Lia, e após uma semana Labão entrega a Raquel para ele. E aí nessa semana, ou após 7 dias, ele também já vai ter ali Raquel como sua esposa. E aí mesmo assim vai trabalhar mais 7 anos. Mas a gente pode entender aí que nessa semana ele recebeu as 2 esposas, tá? E o texto deixa muito claro isso. O versículo 28 vai falar o seguinte: passou aquela semana de núpcia com Lia, e Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher. Então após 7 dias do casamento, Labão ele entrega a Raquel. Por que isso aconteceu, galera? Nós estamos falando aqui de uma festa onde estava presente a maioria das pessoas da região de Padã Arã. As pessoas tinham ido para o casamento de Jacó com Raquel, e aí quando chega lá,
eles percebem que se trata do casamento de Lia. Além de Jacó, as pessoas daquela região também foram enganadas. E aí, como eu falei para vocês, as festas elas duravam alguns dias. Nesse caso aqui, a festa durou uma semana, que era a festa de núpcia de Lia, e após essa semana sim, que Raquel é entregue. Até porque mesmo eu acredito que Labão ele tentou aplacar um pouco a fúria ou a revolta de Jacó, né? Porque Jacó ele ficou extremamente revoltado em relação não só a ser enganado, mas porque ele de fato amava a Raquel. E aí, junto com Raquel, o versículo 29 vai dizer que Lia entrega a sua serva Bila, e o versículo 30 vai finalizar dizendo que Jacó deitou-se também com Raquel, isso após o período de 7 dias, que era a sua preferida ou a sua amada, e aí trabalhou mais 7 anos para Labão. Pessoas, eu vou finalizar por aqui. No próximo vídeo eu irei trazer algumas lições que a gente pode extrair desse texto, do versículo 16 até o 30, tá bom?